Estamos aqui com o professor Paulo Ranieri, que dá aula de jornalismo digital e cybercultura. Boa tarde, prof. Ranieri, seja muito bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, e você? Também tudo bem comigo. Para a gente começar, eu gostaria de ver a visão da cybercultura nas redes sociais. E as redes sociais vêm na nossa vida praticamente com a popularização dos celulares e esse fenômeno assim que aconteceu de uns poucos anos. Como ver essa visão do âmbito das redes sociais, como a gente usa e tudo que está relacionado com a cybercultura? Bom, vamos lá. A gente está falando de um elemento dentro de um universo, né? Algo que, como se a cybercultura, como você coloca, fosse um conjunto e as redes sociais, como você diz, estão contidas nesse conjunto, né? A cybercultura é um conjunto de coisas, né? De elementos, de pontos, de objetos, e as redes sociais são um desses elementos, né? Rede social é um conceito antigo, muito anterior à era da internet, e, enfim, se pauta pelo relacionamento entre as pessoas, né? Redes de sociabilidade, redes de convívio, redes sociais, né? O que a internet fez foi potencializar essas redes, foi potencializar esses relacionamentos entre as pessoas, né? O que é potencializar? É ampliar o sentido de relacionamentos sociais. Então, você chega muito mais fácil a uma pessoa, você encontra alguém, você debate algo com essa pessoa, você conversa, você interage muito mais facilmente, com muito mais pessoas e com muito mais rapidez por causa da internet, né? Então, esses movimentos de conversa, de debate, de conversa, de relacionamentos sociais sempre existiram, né? Esse movimento sempre existiu. A questão é que as coisas eram mais difíceis, eram mais lentas antes da era da internet. E com o surgimento da internet, tudo isso se tornou mais veloz, se tornou mais rápido e facilitado. E a cybercultura, enfim, é a cultura do cyberespaço, é a cultura da internet, são os estudos que a gente faz, né, que a gente desenvolve em relação às coisas que começaram a ser criadas e desenvolvidas na era da internet, né? Assim, explicando de uma forma muito simplificada para o nosso ouvinte entender. Legal, professor. Um outro tópico assim que as redes sociais apenas aceleraram o processo foram as fake news. Então, assim, com esse advento, o tema fake news ele se propagou cada vez mais. O senhor conseguiria comentar assim um pouquinho sobre esse assunto, sobre como está sendo as fake news ou como a gente pode combatê-las, como está sendo isso para o jornalismo? Você tocou num ponto correto, né? Quando você disse que as fake news não são algo novo, né? O termo sim é novo, mas a prática de factoides, né? E de criação de fatos, de invenção de fatos, que eu nem sei se é correto falar, né? Invenção de fato, porque, enfim, mas essa prática é uma prática já antiga, né? O jornalismo sempre sofreu com erros, o jornalismo sempre sofreu com os factoides, o jornalismo sempre sofreu com as fofocas, né? E com manipulação de fonte, com uma série de coisas que não são exatamente uma novidade. O que a gente vê acontecer hoje, e aí sim, essa outra parte é uma novidade, são as criações tecnológicas para que essas
esses fatos criados, né, para que essas invenções e essas fake news sejam todas elas muito disseminadas e muito rapidamente. Então, de novo, né, a gente vai dar uma volta e vai cair na primeira questão do que se tornaram as redes sociais. Então, a gente fala né, em relação ao que se tornaram as fake news. Elas se disseminam, né, por robôs, por algoritmos, enfim, por elementos tecnológicos criados para isso. Então, por exemplo, recentemente, né, tá no site uma nota ali no site do Globo, do jornal Globo do Rio, falando que os robôs trabalharam muito rapidamente após o discurso do Bolsonaro na ONU. Então, Bolsonaro discursou na ONU e imediatamente após o discurso, os robôs foram identificados por uma plataforma de verificação online, né, um programa de verificação online que verifica contas, né, robôs ou como se usa no termo ali, inautênticas, né, contas que não são de propriedade de uma pessoa, de um humano. Foram identificadas imediatamente 15 contas inautênticas, né, já espalhando e viralizando um monte de coisa que foi criada a partir do discurso dele, ou seja, não exatamente coisas que ele falou, mas que foram criadas a partir do que ele falou e direcionadas para o lado positivo, né, para transformar o discurso dele em algo muito positivo. E, obviamente, aquilo começa a viralizar e aí entra também o humano e aí a coisa se prolifera. E aí a gente vive hoje esse mundo de não saber, né, a esquizofrenia que se fez, que se formou, é o fato da gente não saber hoje mais o que é real e o que potencialmente algo fake, né, algo falso. Então, a gente fica naquela de, se alguém fala alguma coisa, pô, será que é verdade? Pode ser verdade, mas também pode ser mentira. Então, é uma coisa, a linha que se estabeleceu entre ficção e realidade é cada vez mais tênue, né? E a gente tem cada vez mais dificuldade de diferenciar essas duas coisas no nosso dia a dia. E aí é brecha, ou para usar um termo né, que os mais jovens usam muito, que é dar gatilho para a gente de fato não saber mais o que é real e o que não é. Ranieri, e para acrescentar junto com isso, como você vê que as plataformas de mídias sociais estão enfrentando essa questão da fake news, relacionando também com o que aconteceu antes do 7 de setembro, que o Bolsonaro fez aquela lei para meio que driblar as redes sociais de verificarem os seus conteúdos, que pode ser determinados discursos de ódio e de fake news e de outras coisas relacionadas. Olha, o que eu sei, né, o que eu acompanho, são iniciativas, ou pelo menos tentativas de iniciativas para acompanhar esse movimento de fake news, né? Então, são iniciativas de empresas, algumas dessas empresas até ligadas a grandes veículos de comunicação, que, enfim, desenvolveram ali programas, desenvolveram plataformas para poder fazer verificações e descobrirem se, sei lá, o que foi falado num discurso é verídico ou não, se o que foi falado numa entrevista é verídico ou não, se o que está sendo espalhado pelas mídias sociais é verídico ou não. Mas é algo que, assim, eu particularmente acho que é um pouco enxugar gelo. Eu não sei mensurar para vocês a efetividade de uma iniciativa dessa. Acho importante, acho que é melhor que nada, né, para usar uma expressão mais popular, mas eu não sei a real efetividade disso, né, porque as redes são infinitamente
amplas e com milhões e milhões de pessoas, e as coisas se tornam muito rapidamente compartilháveis, né? Independentemente de serem verdadeiras ou não, e eu acho que a partir do momento em que as coisas tomaram uma proporção, um programa desse, por melhor que seja, ou uma iniciativa dessa, por melhor que seja a intenção, não dá conta de fazer essa verificação. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. É a gente partir mesmo para um movimento de uma espécie de literacia digital, de educação digital, né, de fazer uma espécie de educação de base, né, desde quando o sujeito é criança e está começando na escola, ter já alguma iniciativa escolar mesmo, de pedagogia, de ensino para o digital, de educação digital mesmo, educação básica, só que para o ambiente digital, para o convívio digital, aprender desde cedo o que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é, o que ele pode desenvolver ou não, se fizer tal coisa, se chegar até tal ponto, vai prejudicar alguém, e essa educação continuar, passar pela adolescência, para que esse sujeito chegue na vida adulta realmente conhecedor do ambiente digital, porque o que nós temos hoje é uma sociedade que desconhece o meio digital. A gente vive o meio digital, a gente usa as ferramentas digitais, mas a gente não é conhecedor desse meio. A gente, o tempo inteiro, quando usa a internet, a gente faz tentativa e erro, né? Você posta um negócio e deu errado, aí tira. Vai criar uma narrativa, vai fazer um projeto para uma rede, para sei lá para o quê, aí deu errado, né? Enfim, então são iniciativas que eu acho que são mais, mas aí eu estou falando de médio e longo prazo, né? Não estou falando de curto prazo. Curto prazo, eu realmente, talvez essas iniciativas de verificação sejam as melhores, embora, de novo, eu não conheça, não saiba mensurar o resultado disso. Mas médio e longo prazo é educação digital, não vejo outra solução. Eu concordo com certeza com o senhor, porque hoje o que a gente vê, por exemplo, são crianças sendo introduzidas, adolescentes sendo introduzidos, ou até mesmo nós, né, sendo introduzidos ao mundo digital de uma maneira muito técnica, né? A gente vê aí o data science, as pessoas aprendendo a programar, programação, mas essa questão ética e moral, eu percebo que realmente não existe ainda, né? As pessoas realmente não estão pensando nisso. Mas trazendo para um âmbito mais leve, eu quero saber agora qual que é a sua rede social favorita e por quê? Twitter. Eu acho que o Twitter é a rede mais rápida que tem. As pessoas, embora seja também uma rede fácil de você, enfim, né, de espalhar tudo isso que a gente está falando, eu acho que o Twitter é uma rede curta, né? Curta no sentido de você você se limita a colocar poucas palavras para poder explicar alguma coisa. Eu acho que esse é um desafio interessante, né? Você resumir uma história, uma fala e, enfim, ser mais objetivo e direto nas coisas que você está falando. Eu acho que é uma rede onde as pessoas conseguem se expor mais, ficam mais à vontade. As fontes estão todas lá, os veículos estão lá, os jornalistas estão lá. Eu acho que é uma rede que, se bem utilizada, é extremamente útil para o jornalismo acima de tudo. Agora, eu basicamente uso com certa frequência Instagram também e fico mais nessas duas redes, né? Não tenho contas em outras, tenho conta no LinkedIn, tenho conta em Facebook, tenho conta uso, enfim, acesso o YouTube com uma certa frequência. Tô por aí, né? Tenho conta em praticamente todas essas redes que são mais populares, mas com maior frequência, assim, no dia a dia é Twitter e Instagram. Ah, legal. A minha também é o Twitter, porque eu acho que a gente sai, né? O usuário ele sai dessa coisa do telespectador e parte para a interação, né? Interage, tem muita interação, isso é muito legal, né? É uma plataforma de debate também.
Uhum. Bom, Sem dúvida. Gabriel, você tem. Ai, perdão. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Alguma pergunta? Então, também a rede que eu mais uso é o Twitter. E tem essa coisa muito das redes sociais de você selecionar o que você quer ver. E isso também pode causar uma questão de uma alienação, porque você só está vendo um conteúdo tal que você preferiu ver e você basicamente não sabe o que pode estar acontecendo em algumas outras coisas, dependendo das linhas, né, dos seguidores e também de quem você segue. O quanto prejudicial pode ser para uma pessoa estar relacionada, igual com a questão de grupos políticos, então tá só relacionada a uma visão de mundo. O quão prejudicial é essa pessoa lidar também com a sociedade e também o comportamento que ela tem com a rede social de outras formas de conteúdo que vem evoluindo aos outros anos. Tipo, a indústria coloca novos recursos, tem sempre melhorando ou trazendo novas formas de ver o conteúdo. Como é que é lidar tudo isso para a questão da sociedade que pode estar sendo influenciada de uma forma assim prejudicial? Eu não sei se eu entendi bem, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Gabriel. É, Mas se eu entendi bem, e aí você me diz pela resposta, né? Eu acho que um pouco dessa noção de produzir algo que prejudique ou não, que seja prejudicial ou não, passa de novo pela questão anterior das pessoas não saberem muito bem lidar com o meio, né? As pessoas querem interagir, gostam de postar coisas. Aliás, a web nasceu para isso, né? Nasceu para ser um espaço de publicação, de compartilhamento de informação, de compartilhamento de ideias, né? Desde o lado do início, dos primeiros blogs que nasceram, que foram surgindo. E só que as pessoas, um dos pontos que eu acho que são mais importantes nesse sentido, as pessoas não têm muita noção do alcance, né? E aí eu vou dar um exemplo recente daquela polêmica envolvendo a Tabata Amaral e o Zé de Abreu, que nasceu inclusive no Twitter. Um anônimo, uma pessoa X qualquer, postou lá uma coisa grosseira, né, em tom de ameaça, né, enfim, dava para perceber que era uma piada de muito mau gosto, mas enfim, o cara jamais faria aquilo, mas ele escreveu que ele faria, que ele escreveu que ele fosse, a Tabata fez lá um comentário e ele certamente um raivoso, né, e contra ela e contra as coisas que ela fala, e ele tweetou, se eu encontro a Tabata na rua, eu soco até ser preso, alguma coisa, soco até ela cair, alguma coisa assim, uma grosseria lá. E aí o Zé de Abreu, que é um influenciador, né, que é um ator militante político, ou seja, com seus milhões, milhares, sei lá, de seguidores, retweetou essa fala desse cara. E, enfim, e aí teve uma proporção muito maior do que se imaginava. Perdão. E por que eu estou dando esse exemplo? Porque o menino lá anônimo, que eu nem sei quem é, quando fez esse post, que é um post agressivo, que é um post incorreto, enfim, em alguma medida até com alguma, né, com algum tom de ameaça, postou por postar, sem muita noção do conteúdo que ele estava fazendo, né, do que ele estava realmente falando e da proporção que aquilo tomaria, porque provavelmente quem está na internet acha que está falando com o vizinho e só, né? Estou conversando com o meu irmão, estou conversando. O cara, a gente vai lá, entra, escreve qualquer coisa e acha que, pô, estou escrevendo para mim. Essa é a noção que passa na cabeça quando você está escrevendo alguma coisa para a internet. Só que você está escrevendo na internet.
né? Então, você está escrevendo ali, alguém vai ver, alguém amigo de alguém, que é amigo de alguém, que é amigo... E o algoritmo faz esse jogo, né? Então, imediatamente isso vai tomando as timelines de várias outras pessoas. E foi o que aconteceu nesse caso. Isso, por algum motivo, apareceu na timeline do Zé de Abreu. O Zé de Abreu olhou, achou engraçado, ou achou legal, sei lá o que ele achou, e ele retweetou, né, compartilhou. Só que uma coisa é o menino lá com 200 seguidores postar e quase ninguém vê, ninguém curte e morre lá. Outra coisa é o Zé de Abreu, né, retweetar isso. Bom, o que aconteceu? Houve uma proporção enorme, né, e tomou conta da mídia, veículos se posicionaram, um diretor da Folha postou dizendo que ia parar de seguir o Zé de Abreu e ia bloqueá-lo para que ele não seguisse também mais, porque ele estava se comportando como um extremista, né, enfim. E aí o que aconteceu foi que o menino lá, que deve ter ficado morrendo de medo, porque nunca imaginou que tivesse uma proporção aquilo, foi lá e apagou, né? Ele fez bem de apagar. Na verdade, ele não deveria nem ter postado aquilo. Enfim, foi lá e apagou. Mas ele apagou não porque talvez ele tenha se arrependido do post, é porque ele viu a proporção que teve, né? Então a rede é isso. A gente não tem muita noção do que pode acontecer lá e infelizmente as pessoas né, usam as redes pro mal, né? Para disseminar preconceito, para disseminar xingamento, para disseminar uma série de coisas que são abomináveis, né? Faz parte do ser humano, infelizmente, só que nas redes tem uma proporção diferente. Respondeu sim bem a minha resposta. Qualquer coisa é questão de falha de emissor mesmo. E eu queria agradecer a você, Paulo, por ter aceitado a entrevista e também pra Bruno por fazer essa entrevista junto comigo. E